Bom, uma saudação a todos e a todas. Nós estamos hoje dando continuidade ao seminário, o web seminário, Diretrizes para o Eixo Estratégico Transversal de Desenvolvimento do terceiro ciclo do PIMAC. É a terceira, vamos dizer assim, sessão que a gente está realizando, e hoje nós vamos ter duas palestras. A primeira palestra com a Mayla Magalhães de Souza, que é da Secretaria de Estado de Saúde. Ela vai falar sobre relatórios descritivo e analítico do PIMAC 2. Ela vai ensinar o caminho para você encontrar a avaliação, como que você foi avaliado. E depois, a Márcia Helena Leal, também da Secretaria de Estado de Saúde, vai falar aqui sobre a preparação para a autoavaliação, que é muito importante, essa autoavaliação, não só porque ela já dá 10% da certificação, e como que ela aponta um caminho para a avaliação externa que vai começar em agosto desse ano. Então, vou passar a palavra então para Mayla Magalhães de Souza, e reafirmar o nosso compromisso aqui do Unescom, da UFMG, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, para garantir esse eixo de desenvolvimento do PIMAC 3. Olá, é uma alegria muito grande nós aqui estarmos novamente nos encontrando para dar continuidade nessa temática tão importante que é o PIMAC. Só para relembrar e contextualizar a importância de estarmos aqui hoje, nós vimos nas web aulas anteriores a introdução do PIMAC, nós passamos com todos vocês os objetivos do programa, os conceitos teóricos, nós explicamos as 3 fases que o programa abrange, como a adesão, a contratualização, a avaliação externa, a certificação e a recontratualização. Nós também citamos a importância do eixo transversal de desenvolvimento, que é um conjunto de ações que englobam nada mais do que educação permanente, ações que envolvem autoavaliação, monitoramento de indicadores, e também aí a tão famosa e a novidade da cooperação horizontal, que nada mais é que a troca de experiências e de saberes. Diante dessa temática que a gente trabalha aqui, que o PIMAC vem trazendo, que é ampliar o acesso e melhorar a qualidade da atenção básica, nós vamos apresentar para vocês como acessar os relatórios aí do PIMAC no segundo ciclo. A gente traz esse slide para vocês que justamente com essa pergunta, você já acessou a avaliação de sua equipe no segundo ciclo do PIMAC? E falando dentro do estado de Minas Gerais, em números, quem pode estar acessando esses dados? São nada menos do que 807 municípios, 4.253 equipes de atenção básica e 303 NASFs. Então, são números significativos de equipes que aderiram ao segundo ciclo do PIMAC. Pensando nesses dados e também trazendo para o terceiro ciclo, a gente vê que nós continuamos ainda com mais de 90% de adesão ao PIMAC, tanto no segundo ciclo, também no terceiro ciclo, porque agora, neste último ciclo, a gente teve um aumento ainda maior de equipes e municípios que aderiram ao PIMAC. Nós tivemos 846 municípios participando do terceiro ciclo, 5.128 equipes de atenção e 712 NASFs. Então, é com esse contingente de números que a gente trabalha e reforça a nossa importância de aqui estarmos discutindo o PIMAC. E o que a gente traz aí de importante para vocês? Que o acesso aos relatórios, ele não é exclusivo, não é uma informação sigilosa, secreta. Não, ela tem que ser compartilhada. Ela não é exclusiva nem de gestor e nem de coordenador de equipe, né? Ela tem que ser participativa de todos os membros. Vocês podem e devem acessar os relatórios. Eu não sei se vocês recordam, mas nós falamos muito na nossa primeira web aula a importância da construção do diálogo coletivos, de ter esses espaços de discussões sobre a temática do PIMAC. Então, neste momento que eu vou analisar o conteúdo dos relatórios, eu tenho que introduzir esse processo também.
E a gente começa a pensar que o trabalho da saúde, ele é vivo, ele é dinâmico, ele é contínuo. Eu tenho que convidar todos os atores de gestão, equipes, os profissionais a fazer essa discussão. E eu tenho que me envolver, eu tenho que estar motivado a melhorar a assistência da saúde que eu estou ofertando à população. Essa é a lógica do PEMAC. A gente fala muito nessas palavras: organização do processo, cuidado continuado, apoio institucional. Então, tudo isso a gente vai reforçando também nessa webaula de hoje. Que tipo de relatórios, então, que são disponibilizados no PEMAC? Nós temos dois, um chamado relatório descritivo e o outro que é o relatório analítico. Se a gente pegar essas palavrinhas ao pé da letra, o que elas significam? Relatórios descritivos são aqueles que descrevem alguma coisa, então ele é mais quantitativo, ele é mais numérico, é aquele número ali que eu vou trazer para vocês. Se eu olho também ao pé da letra a palavra relatórios analíticos, são aqueles que fazem uma análise, né? Eu vou trazer uma reflexão, um texto. Eu não trago o número cru ali. Eu trago sempre uma recomendação, dicas, orientações para que possam ser trabalhadas dentro da equipe. E também, se a gente pensar a importância da gente ter conhecimento desses relatórios, a gente teve eleições municipais no final do ano passado. Então, no estado de Minas Gerais, nós tivemos cerca de 70% de troca de gestão dos municípios. Então, você que é gestor, está numa nova realidade de um município, você que é trabalhador da equipe, a importância de você conhecer os dados que estão na atenção básica no segundo ciclo. Por quê? Não apenas para identificar questões dificultadoras, nós críticos, não. Eu também tenho que reconhecer metodologias que foram positivas, que deram certo. Eu tenho também que valorizar para fazer a manutenção que deu certo no meu município e corrigir aqueles que precisam melhorar. Então, tudo isso a gente faz acessando esses relatórios. Vamos começar falando, então, dos relatórios descritivos? Como eu disse para vocês, ele é aquele número que traz ali representando uma realidade. A gente tem nessa primeira tela aí o número de equipes participantes, tanto no primeiro ciclo quanto no segundo ciclo. E uma informação interessante, que no primeiro ciclo, as equipes de saúde de atenção básica, elas podiam aderir juntamente com as equipes de saúde bucal. Já no segundo ciclo, houve uma separação. Então, ele vai trazer dados numéricos para serem trabalhados com as equipes. As informações importantes que contém nesse relatório, nós temos dados de certificação, que é como as equipes, tiveram o seu desempenho aí durante esse processo de avaliação externa. Nós temos os dados de frequência, ou seja, o número de equipes dentro do meu município que teve aí a adesão ao PEMAC. Nós temos dados de autoavaliação também, que são aquelas equipes que fizeram esse processo autoavaliativo. Nós temos o monitoramento dos indicadores e também da avaliação externa. Tá? E nós vamos mostrando para vocês ao longo dessa web aula o que traz cada um desses. E um dado também interessante desse relatório descritivo, que além dessas tabelas que vocês estão visualizando aí no slide, ela também permite vocês fazerem um download para trabalhar em planilhas de Excel, facilitando a metodologia aí nos trabalhos em grupo, nas suas discussões aí com gestão e equipe. Aqui a gente tem um exemplo de relatório descritivo que vai trazer dados do desempenho geral das equipes, Importante a gente citar aqui em Minas Gerais, no segundo ciclo, uma pequena maioria das nossas equipes, ela teve um desempenho mediano ou abaixo da média. E isso foi um dos fatores motivacionais para que a gente desenvolvesse essa metodologia de web aula, que nada mais é que fazer educação permanente, propiciar o cuidado integrado, que é trazer os conceitos do PEMAC, os objetivos, a metodologia, a importância que a discussão do PEMAC não fique só lá restrita na minha equipe. Não, eu tenho que chamar a gestão, eu tenho que trocar experiências não só com os profissionais da minha equipe, mas também convidando profissionais de outras equipes. Eu tenho que integrar e fazer essa formação girar, porque, como eu disse anteriormente, trabalhar em saúde é um processo vivo, dinâmico e estimulante.
Nós temos aí também desempenhos dos indicadores. E o que acontece aí de diferente até para chegar aqui no terceiro ciclo? Nós tivemos que, em relação aos indicadores no primeiro ciclo, eles foram extraídos do CIAB, que é o antigo Sistema de Informação da Atenção Básica. Quando chegou no segundo ciclo, o PEMAC ele avaliou indicadores que estavam no CIAB, mas também no CISAB. E por que isso, CISAB? Porque o CISAB ele foi instituído pela Portaria 1412 lá em julho de 2013, foi quando ele começou. O CISAB é o ESUS-AB. E a competência que o Ministério utilizou para monitorar os indicadores do segundo ciclo foi os meses de julho a setembro. Então, aquelas equipes que já estavam começando a utilizar o CISAB, elas tiveram os indicadores aí extraídos tanto do CISAB quanto do CIAB. Para o terceiro ciclo, o que eu tenho? Indicadores serão mensurados apenas do CISAB, que é o ESUS-AB. Serão 12 indicadores, sendo 11 indicadores de atenção básica e 11 indicadores para as equipes de atenção básica e um indicador para o NASF. O Ministério da Saúde, ele disponibilizou uma série histórica para 8 indicadores. Então, já está lá disponível essa ferramenta, esses dados, para que vocês já iniciem as discussões e se preparem aí para o terceiro ciclo. Tá? Nós ainda estamos aguardando um pronunciamento oficial do Ministério da Saúde sobre quais competências que serão analisadas aí nesses indicadores. Nós não sabemos os meses e também ainda não tivemos a informação oficial de que parâmetros que eles irão utilizar para fazer o monitoramento dos mesmos, ok? Dando continuidade também nos relatórios descritivos, nós temos informações relacionadas à avaliação externa. E essa avaliação externa, ela foi dividida em 5 dimensões. Nós temos aí a primeira dimensão, que é a gestão municipal para o desenvolvimento da atenção básica, que nada mais é que a organização dos processos de trabalho das equipes. Nós temos a segunda dimensão, que traz estrutura e condições de funcionamento da UBS, onde vão ser observadas as características da UBS, a sua estrutura, fornecimento de insumos, de equipamentos. Nós temos a dimensão 3, que é a valorização do trabalhador, onde observa-se o que a gestão faz para valorizar esse trabalhador. Eu observo os vínculos de trabalho que estão lá, né? É estatutário, é contratação por tempo determinado, por indeterminado. Eu verifico essas ações de educação permanente também. Tem a quarta dimensão, que é o acesso e qualidade da atenção, que considera aspectos da organização do processo de trabalho, que nada mais é quando um profissional de nível superior da equipe, ele fornece ao entrevistador, no momento da avaliação externa, informações sobre a organização do processo de trabalho. E nós temos aí, por fim, a quinta dimensão, que traz informações sobre acesso, utilização e participação e satisfação do usuário, que é quando o entrevistador está lá fazendo o seu trabalho de avaliação externa na equipe e ele encontra algum usuário que estava lá no momento e faz uma pesquisa de satisfação, ok? Continuando agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os relatórios analíticos, que ele tem uma diferença dos descritivos, porque ele tem uma metodologia mais pedagógica, ele é mais dinâmico, ele tem cor, então ele traz mais entusiasmo e movimento na explanação dos resultados. Ele traz algumas informações, né, sobre acesso e acolhimento, resolutividade, processos de trabalho, coordenação do cuidado e de gestão e infraestrutura. E interessante a gente pensar que ele não traz o dado somente seco com números, ele vem com textos, ele vem com dicas, ele propicia a equipe fazer aqueles momentos de reflexão sobre processos que ela pode melhorar, ou então ele até mesmo parabeniza a equipe quando ela consegue alcançar algum ponto que foi avaliado. E o que esses relatórios analíticos trazem, né? Ele propicia diálogos, que realmente ele é bem interessante da gente visualizar, porque é como se o sistema estivesse conversando com você, profissional de equipe ou gestor que está lendo aquele relatório, porque ele é bem específico para aquela equipe. Então, é uma informação que te estimula a ler e te estimula também a trabalhar. Nós temos lá diálogos sobre acesso e acolhimento, que são as informações relacionadas
muitas das vezes as demandas, como que eu faço o acolhimento, se eu faço atendimento à minha demanda espontânea, algumas questões de agenda. Eu tenho diálogo sobre a resolutividade, que são aqueles serviços que a equipe está oferecendo, por exemplo, se ela está ofertando os exames preventivos, que é o Papa Nicolau. Ela também traz informações sobre os procedimentos que são feitos lá e também ações de cuidado. Também temos os diálogos sobre a coordenação do cuidado e integração com outros pontos de rede da atenção à saúde, que é fator primordial dentro da atenção básica, porque todo mundo que trabalha na atenção básica, como um todo, ela tem que ter o seu processo de encaminhamento daquele paciente, né? Eu tenho que ter uma resolutividade ali dentro. Por exemplo, um usuário, ele veio ser atendido na minha UBS. Eu identifiquei que ele precisa ser encaminhado para um outro ponto da rede. Esse usuário, ele já sai da minha UBS com este encaminhamento, com esse agendamento, ou eu identifico para ele falando, eu vou marcar o seu encaminhamento e depois eu vou, te procuro e te aviso. Então, essas formas todas são discutidas e apresentadas neste relatório. Nós também temos diálogos sobre processos de trabalho e gestão de infraestrutura, que vai trazer uma série de informações, como questões de valorização do trabalhador, vínculos de trabalho, planos de cargos e carreira, se a equipe participa de ações de educação permanente. Ela também olha aspectos da ambiência, como se ela tem sala de vacinação, se ela tem banheiro, sala de recepção, sala para curativos. E ela também traz uma pesquisa de usuário. Ela faz a seguinte pergunta: você, né, indicaria essa equipe para fazer o atendimento de um familiar ou de algum amigo? Todas essas informações é feita nesses relatórios. Nós agora trazemos um exemplo prático de informações que é feita aí no relatório analítico, clicando em acesso e acolhimento. Na hora que a gente clica neste link, né, nessa caixinha, aparece essa tela que vai contar os objetivos do relatório, como que eu posso utilizá-lo e também links para ter acesso aos cadernos de atenção básica, ou seja, que são materiais de apoio. E quando a gente pensa em acesso e acolhimento, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é se a minha UBS ela é próxima a mim e se ela vai estar disponível para atender as minhas necessidades, as minhas demandas. E este pensamento, ele tem que ser levado à gestão e à equipe, né? Não adianta nada eu ter uma UBS lá que vai atender uma microárea e ela não está disponível, ela não tem o horário dela lá flexível para atender a população que necessita, ou ela não tem os procedimentos ofertados que essa população demanda. Então, todos esses pontos a gente vai discutindo e vai ser apresentado nessa questão do acesso e acolhimento. A gente pensa muito, quando fala em acesso, em funcionamento, né? A UBS, ela funciona, né, de segunda a sexta, na parte da manhã e da tarde, os profissionais estão lá cumprindo suas cargas horárias, a equipe está disponível. Todos esses dados, eles vão começar a ser mostrados aí para as equipes e para a gestão nesse relatório. E ela traz uma semaforização logo embaixo, que é bem didática, através de cores. Neste caso aí, a gente tem a semaforização positiva, que está na cor verde, que indica que a UBS, a unidade básica, ela funciona nos períodos matutino e vespertino, em todos os dias da semana. E ainda vai além, que além de você estar fazendo o seu papel corretamente, ela te estimula a fazer uma reflexão, que ela vem aqui. Será que você não consegue avaliar a necessidade de fazer um horário estendido? Né? Então, fica sempre essas dicas, né, nesses relatórios. Aqui tem, né, a semaforização, que é para fins didáticos, bem ilustrativo. A gente tem a cor verde, que é quando tem um comprimento bacana dessa ação aí pela equipe. Na cor laranja já é um sinal de alerta que precisa ser trabalhado, que já vem com algumas dicas e reflexões. E temos, por fim, na cor vermelha, quando não foi possível cumprir essa ação lá na equipe. E aí ele traz um textinho para ajudar a equipe a rever essa forma, como pode ser trabalhado. Ele é bem didático, né, e bem prático. Além disso, nos relatórios de acolhimento e de acesso, nós temos gráficos ilustrativos sobre o funcionamento e horário das UBSs em momentos alternados, e também traz um gráfico contando como que o usuário deseja que essa UBS funcione, qual horário que ele prefere, né? Então, são gráficos que ajudam a equipe a
trabalhar essa questão juntamente com a gestão. Nós vamos continuar falando disso aqui no próximo slide. Olha lá. Nós temos o horário estendido, que também faz parte do acesso e do acolhimento, onde a equipe ela começa a fazer reflexões como assim, por que as pessoas não procuram meu OBS? Será que eu tenho que flexibilizar os horários? Será que eu tenho que identificar se a minha OBS ela está localizada num território que é domicílio, assim, que é dormitório, quer dizer, né, que as pessoas trabalham o dia inteiro e vão lá só para dormir? Então, talvez eu tenha que fazer uma ação para melhorar esse acesso, para aumentar. E para isso eu tenho que verificar alguns fatores, como eu tenho que mensurar dentro da minha equipe essa necessidade, profissionais que eu vou colocar à disposição para fazer esse atendimento, eu tenho que mapear o perfil do usuário, né? Ele realmente é trabalhador, qual o horário que ele sai do serviço, para ir se encaixando essas questões de melhoria aí dentro da minha equipe. E nessa lógica aí de reflexões que o relatório analítico propicia, ele traz várias questões mesmo, que são textos, né? Ele vai te estimulando o tempo todo como conduzir este relatório dentro da equipe, né? Então, ele vem perguntando como a equipe poderia identificar razões pelas quais os usuários não frequentam o OBS, se ela não funciona 40 horas por semanais, quais as razões para que o funcionamento não se dê de segunda a sexta, não se dê em todos os turnos. Então, são questões que a gestão vai discutindo aí juntamente com as equipes. E no final do relatório analítico, é possível visualizar caixinhas com dicas e orientações para aqueles pontos que precisam melhorar, como nesse caso aí, por exemplo, a equipe não realiza o agendamento dos usuários todos os dias durante todo o horário de funcionamento. Então, ele vem com uma frase, né? É preciso rever essa ação, é preciso melhorar isso, discutir. E aí, ele vai finalizando. Agora que eu já sei um pouco, né, sobre os relatórios descritivos, os relatórios analíticos, como que eu consigo visualizar essa informação? Como que eu tenho acesso? Para isso, eu tenho que ir na página do eGestor AB, né, .saude.gov.br. Clicando aí, eu vou cair nessa página, onde eu vou ter acesso às informações de acordo com o meu perfil. Nós temos o perfil de gestor municipal e também o perfil de responsável de equipe. Clicando em cada um deles, eu vou conseguindo ter determinadas informações dentro do PEMAC e também dentro do AMAC Online, como as questões de preencher a autoavaliação, construir a matriz de intervenção, tudo isso eu vou conseguindo visualizar. E como que eu faço este acesso? Eu vou clicar lá no eGestor com o meu login, que geralmente é o CPF e a senha, vou clicar em PEMAC, atenção básica, e ir em acessar sistema. Fazendo este passo a passo, vai aparecer essa tela aí, que nós temos a adesão, desenvolvimento e a certificação. Na hora que eu clico em certificação, eu vou conseguir visualizar os relatórios analíticos e descritivos. Não tem mistério aí, ó. Clicando só para ilustrar num tipo de relatório, eu posso ver um relatório municipal, aí acessando com o perfil de gestor municipal, onde eu tenho informações de todas as equipes lá dentro do município, ou então eu tenho um acesso ao relatório de equipe por equipe, também é possível visualizar, todas as que aderiram ao PEMAC. Aqui fica o convite, né, para que todos possam conhecer o desempenho de suas equipes aí no segundo ciclo do PEMAC. Nós trazemos as referências bibliográficas e o contato da Superintendência de Atenção Primária para em caso de dúvidas. Nós vamos continuar este encontro aqui da web aula, agora com a fala da Márcia Leal, que ela é a nossa apoiadora do Ministério da Saúde e vai falar com vocês sobre o AMAC, ok? Muito obrigada, gente. Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui no estado de Minas Gerais, fazendo parte dessa equipe do GT do PEMAC, discutindo, né, as estratégias de apoio para os municípios e para as regionais.
Agora à tarde eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o AMAC, né? Sobre a autoavaliação para melhoria e acesso da qualidade da atenção básica. Então, dando continuidade na fala da Mayla, né? Ela trouxe um pouco como trabalhar a questão dos relatórios. E agora a gente vai conversar sobre como fazer essa autoavaliação, né? Como a equipe olhar para o seu processo de trabalho e começar a fazer todo esse processo. Só para relembrar, né, eu trouxe aqui um slide para vocês no sentido de como que as fases do PMAC, né? Lembrando que na fase 1, a partir do momento da adesão e da contratualização, a gente tem o eixo transversal. Esse eixo transversal de desenvolvimento, ele envolve uma série de estratégias que vai desde a qualificação, né, do processo da atenção básica como um todo, um conjunto de estratégias. Nesse conjunto a gente tem a autoavaliação, né? A equipe ela olha para o seu processo de trabalho. Nós temos o apoio institucional, o monitoramento dos indicadores, a educação permanente, a cooperação horizontal, como Mayla mesmo colocou, nessa troca de experiência entre os municípios. E nesse processo de autoavaliação, a gente vem trazer um pouquinho, né, o que seria essa autoavaliação, né? Como que a equipe ela olha para o seu processo em si, né? Então a gente identifica que o ponto de partida para a melhoria da qualidade do serviço da atenção básica seja a equipe ela olhar para o seu processo de trabalho. Não adianta o gestor ele chegar e apontar as coisas que a equipe precisa estar alterando, precisa estar modificando seu processo de trabalho, se a própria equipe ela não parar para refletir e também para estar analisando seu processo de trabalho, né? E esse momento da autoavaliação, ele tem que ser contínuo, né? O PMAC, ele vem trazer essa reflexão para dentro das equipes no sentido que ele deve ser não somente no processo, quando for realizada a autoavaliação, né? Quando a equipe está se preparando para a autoavaliação, mas também da autoavaliação no sentido da avaliação externa, mas também no seu contexto do ano inteiro, né, do período todo do PMAC, do ciclo todo e do seu processo de trabalho no cotidiano, né? Deve haver intervalo de tempo suficiente para que a equipe ela possa fazer a execução do plano de intervenção. Então, a equipe olha para o seu processo de trabalho, ela faz uma matriz de intervenção, ela começa a pensar em estratégias e só a partir daí ela vai voltar algum tempo depois para olhar para esse processo de trabalho para verificar se teve melhorias ou não, né? E a gente acredita que quanto mais pessoas implicadas nesse processo de trabalho, de olhar para o seu cotidiano, olhar para o seu serviço, olhar para que todo aquele conjunto de estratégias que a unidade básica, para aquela equipe está desenvolvendo no território para facilitar o acesso do usuário ao serviço de saúde, a gente acredita que isso tudo traz tanto melhorias para a equipe como um todo, para a atenção básica no geral e principalmente para o usuário, quando ele também tem uma qualidade nesse serviço. Aqui eu trouxe para vocês um pouco de como que a gente está hoje na autoavaliação no estado de Minas Gerais, né? Até o momento a gente tem 2.387 equipes que realizaram a autoavaliação no estado. Quando vocês entrarem no site do AMAC, vocês vão conseguir olhar esse mapinha, né? Ele aparece apresentando como está a autoavaliação no Brasil todo. O estado de Minas Gerais é um estado que desde o primeiro momento que foi lançado o AMAC online, ele sempre esteve na frente no sentido das equipes já começar esse processo de trabalho, olhar para o seu cotidiano, né? Não é uma coisa que Minas Gerais começou agora, assim que foi lançada, a Minas saiu na frente fazendo, já começando as equipes a trabalhar esse processo de autoavaliação. Hoje, né, quando a gente olha para o contexto geral como um todo, né, se a gente pegar os 853 municípios, mesmo tendo municípios que não aderiram ao PMAC, esses municípios também eles podem fazer a sua autoavaliação, né? A autoavaliação ela é disponível para qualquer município que queira participar, não ele esteja aderido ou não do PMAC. Então, se a gente olha para o contexto todo dos municípios de Minas Gerais, hoje a gente tem 341 municípios que já realizaram a autoavaliação. E das equipes, a gente tem 2.387 equipes, totalizando
em torno de 40,8% das equipes que já entraram no AMAC online e fizeram essa autoavaliação. A gente também sabe que tem algumas equipes que utilizam outros instrumentos de autoavaliação que não necessariamente seja o AMAC, e também tem aquelas equipes que já realizaram o AMAC impresso, né? Não realizaram nesse AMAC online. Então, esse valor é um valor aproximado de acordo com o número de informações que a gente tem no registro do sistema, né? E uma coisa muito interessante para a gente estar bem atento é a questão de que 2.387 equipes entraram, fizeram a autoavaliação, mas apenas 1.576 até o momento é que fizeram a matriz de intervenção. Então, para que esse município, né, ele tenha os 10% total da nota, né, para fazer a certificação, eles precisam fazer a matriz de intervenção. Muitos municípios acabavam fazendo a autoavaliação, mas não submeteram a matriz de intervenção. Depois, nos próximos slides, eu vou estar falando para vocês como fazer isso, né? Então, se a gente olha no contexto geral, né, desses municípios que já preencheram, 66% das equipes realizaram a AMAC online. Só que tem um percentual aí que precisa voltar nesse AMAC online, voltar no processo de autoavaliação para concluir a matriz de intervenção. A autoavaliação, aqui eu trouxe para vocês para mostrar que no YouTube a gente tem um videozinho falando sobre o aplicativo online do AMAC, né? É um vídeo bem curto e ele traz quais são as vantagens de se preencher o AMAC online, né? Que é um sistema de registro que ele permite que os resultados da autoavaliação sejam vistos de uma forma mais clara pelo gestor. Tanto o gestor quanto a equipe consegue fazer o monitoramento dessas informações, consegue fazer as suas autoavaliações, e também ele pode ser acompanhado por relatórios, né, com as dimensões e subdimensões. Então, a partir do momento que você utiliza o AMAC online, você também pode imprimir essa matriz de intervenção a partir do momento que ela estiver completa. Até os somatórios, o AMAC online, ele já faz automaticamente para a equipe, então você acaba diminuindo um pouco o trabalho. Mas também tem aqueles municípios que tem, né, o AMAC, né, ela não é uma ferramenta obrigatória. Tem alguns municípios que podem estar utilizando outras ferramentas de autoavaliação. Então, se o município não utiliza o AMAC, ou o AMAC impresso, né, ou o AMAC online, ele precisa também, na hora da avaliação externa, estar apresentando esse outro instrumento para o entrevistador na hora da avaliação externa. E aqui eu coloquei para vocês os cadernos que estão disponíveis do AMAC, né? Todos eles têm disponíveis no site do DAB para vocês fazerem o download, caso algum município tenha dificuldade de estar fazendo o AMAC online, né? Então tem tanto caderno de saúde bucal, das equipes de saúde da família, tem do NASF, do CEL, todos eles estão disponíveis. Então, quando a gente olha um pouco, né, para a questão da autoavaliação, a gente vê o AMAC, né, como instrumento ofertado pelo Ministério da Saúde para facilitar esse processo de trabalho, né? E ele é composto na realização da autoavaliação a partir do momento que a equipe faz o preenchimento do AMAC e compõe a matriz de intervenção, ele automaticamente ganha 10% da nota final da certificação. Ele está sempre auxiliando no registro das informações, né? A equipe pode, a todo momento, entrar no AMAC para saber se as informações estão completas ou não, olhar para o seu processo de trabalho, olhar aquela matriz de intervenção. Ele disponibiliza esses relatórios de autoavaliação e facilita o monitoramento através desse sistema. O sistema AMAC online, ele tem alguns perfis de acesso, né? Como ele é uma ferramenta do PEMAC, a gente tem o perfil responsável pela equipe, o perfil gestor municipal, o gestor estadual e o gestor federal. Cada um desses perfis tem uma visualização diferente, né? No caso aqui hoje a gente vai estar focando muito no responsável pela equipe e no gestor municipal, que é o foco dessa nossa
web palestra. Então, o responsável da equipe, qual é o perfil que ele tem? O perfil de preencher a autoavaliação, ele visualiza o relatório da sua equipe e ele constrói a matriz de intervenção. O gestor municipal, que é o gestor que ele vai dar acesso até para esses responsáveis da equipe, ele preenche a autoavaliação também na parte da gestão municipal, ele visualiza o relatório consolidado dos municípios, das equipes, ele constrói a matriz de intervenção também e ele baixa a autoavaliação completa de todas as equipes do seu município. Então, o gestor municipal ele também tem esse consolidado de informações que ajuda ele a monitorar as equipes do município. Então, onde eu acesso, né? Muitas das dúvidas que a gente recebe, né, é onde eu acesso a MAC Online, como fazer esse acesso. Então, eu fiz alguns prints de algumas telas aqui para mostrar para vocês, né, que ele é um instrumento de planejamento, é uma autoavaliação para a equipe e ele está disponível no portal do Ministério da Saúde no site do DAB. Então, a partir do momento que você entra no site do DAB, ou você pode entrar direto lá no terceiro ciclo, né? Ou no AMAC, onde tem essa setinha vermelha que estão disponíveis os instrumentos do AMAC. Lembrando que qualquer local que você entre no site, ele vai estar direcionando para o site do e-gestor, que agora é o novo portal dentro do Ministério da Saúde para que ele reúne todos os sistemas, né? Tenta reunir o PEMAC, o PSE, o SISMOB, tudo dentro do mesmo local para facilitar o acesso do gestor. E a partir do momento que você clica lá no AMAC, né, vai aparecer uma tela como essa, dizendo o que é o AMAC, né, para que ele serve e como também aparecendo informações sobre o AMAC, acompanhamento, FAQ, né, que são as perguntas mais frequentes, os instrumentos tutoriais, equipe e o acesso ao sistema. Então, antes de acessar o sistema, é interessante vocês olharem quais são os momentos do processo autoavaliativo. No primeiro momento, ele traz as questões de sensibilização, né? A sensibilização do gestor municipal junto com os coordenadores, né? Ele vem para fazer o quê? Discussão entre a sensibilização para que no segundo momento sensibilize os coordenadores das equipes e os profissionais. Tanto esses processos de autoavaliação são importantes porque não é simplesmente chegar e dizer assim, olha, agora vocês estão participando do PEMAC e vocês têm que avaliar o seu processo de trabalho ou preencher de uma forma comum. A gente não quer isso, a gente quer a discussão do processo de trabalho em si. Então, é importante a gestão começar esse processo fazendo a discussão com os seus coordenadores, seus diretores, dependendo da organização do município, né, da hierarquia, dependendo da nomenclatura, como chamar, né, é importante fazer esse processo. E tem o terceiro momento, que é a discussão dos desafios, né, a partir do momento que a equipe ela senta, ela começa a olhar para todas aquelas questões e começa a discutir, pensar no seu processo de trabalho, o que ela vai fazer, né, para modificar. E aí a gente pode chamar outros atores também da comunidade para discutir todo esse processo, não só mesmo a equipe, mas convidar esses outros atores para ajudar a pensar em estratégias para melhoria desse processo de trabalho. A gente tem o quarto momento, né, que é a elaboração da matriz de intervenção. A partir do momento que eu olhei para o meu processo de trabalho, eu verifiquei as questões que precisam ser modificadas e principalmente aquelas questões que eu tenho governabilidade, eu vou estar montando essa matriz de intervenção com os principais pontos e com os principais pontos que tenham mais fragilidades, né, e que seja de governabilidade da própria equipe ou da gestão municipal. E tem o quinto momento, que a gente chama de avaliação dos resultados, né, que é onde eu olho para essa matriz novamente, vejo se eu consegui atingir esses resultados, se foram os resultados esperados. Se não foi, eu posso também pensar numa outra matriz para dar continuidade, né? A matriz é só mesmo um processo para iniciar esse trabalho.
Aqui aparece também, né, antes de entrar na parte do sistema, o instrumentos e tutoriais, né, aqueles cadernos que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, né, Atenção Básica Saúde Bucal, NASF, Centro de Especialidades Odontológicas, é só clicar em cima de cada desenho desses que vocês vão ver que eles aparecem disponíveis para download, né? Tem os tutoriais também para ensinando como preencher a autoavaliação e também como acessar o sistema. Então, a partir do momento que eu olhei nessa tela inicial, né, já fiz essa leitura, o que é a MAC, todo esse processo, eu vou acessar o sistema, né? Aqui tem uma setinha mostrando onde acessa no próprio site. Eu entrei, a partir do momento que eu entro, antigamente tinha um acesso diferenciado, agora não. Todo o acesso está voltado para esse ambiente restrito, né, que chama e-gestor. Eu entro no e-gestor, geralmente o login é o CPF e a senha, né? No caso, a gente pede até para que as pessoas que estão tendo dificuldade nesse novo acesso, que precisa do gestor municipal, né? O responsável por essa gestão do PEMAC no município, que ele faça o recadastramento, faça a validação dessa senha. Alguns municípios estão com dificuldade, porque cada profissional ele pode ter acesso a várias visualizações, a vários perfis. Então, assim, é importante que esse profissional, ele passe também essas informações para as equipes. Então, a equipe ela pode também ter acesso às suas informações, né? Não necessariamente só uma pessoa. E, no caso, um profissional, ou enfermeiro, ou médico, ou dentista, ele também pode ter mais de um acesso também, de acordo com esse perfil que o gestor municipal fornecer para ele. Então, a partir do momento que tem esse perfil de acesso, vai aparecer lá, se for o perfil do gestor municipal, sempre aparece o nome da pessoa logada. Nos slides aqui, a gente, para preservar o município, a gente acabou tampando o nome, mas sempre aparece o nome da pessoa que está logada e qual o município. É importante sempre conferir, né, se é o município correto, se é seu nome que está correto na hora de fazer esse login. Aqui eu deixei como exemplo, né, o meu acesso ao perfil de gestor federal. Então aparece no canto da tela lá em cima, para vocês verem, aparece o meu nome e o perfil que eu tenho visualização de acesso. Se o estado entrar de uma forma, aparece o nome daquela pessoa que está entrando pelo estado, o município e também o responsável pela equipe. Então ali na parte de simulação do perfil vai aparecer o perfil de quem está sendo selecionado. Então, eu entrei, a partir desse momento que eu entro, aparece para mim PEMAC AB. Eu entro no PEMAC, clico no PEMAC AB e vai aparecer todo o sistema do PEMAC como um todo. Aparece desde a adesão, certificação, desenvolvimento e também para fazer os perfis de acesso. Então, eu vou entrar diretamente na parte de desenvolvimento, conheço o Novamac. Eu entrei, vai aparecer lá, gestor municipal, o nome do município, né? Aqui é um exemplo de tela da gestão municipal. A partir do momento que eu entro, eu vou estar selecionando a unidade. Aparece para mim a gestão da equipe de atenção básica, a gestão da equipe de saúde bucal e a gestão do NASF. Eu tenho a opção de ou escolher todas, né, que vai aparecer todas para me responder de uma vez, ou eu posso escolher uma por uma e estar respondendo separado. Clico no próximo, aparece a dimensão, né? A dimensão da gestão municipal da atenção básica, que geralmente é preenchido pelo gestor municipal, a gestão da atenção básica e unidade básica de saúde. Passando para o próximo, aparece as subdimensões, que são as partes que serão avaliadas, né? As perguntas em si, a implantação e implementação da atenção básica. Então, essas perguntas, para cada tipo de gestor, é uma ordem diferenciada, né? A equipe preenche um pouco, a gestão municipal preenche um pouco, o coordenador da equipe também preenche, mas o segredo maior é não preencher sozinho, sempre trocar essas informações com outras pessoas para agregar mais informações ao instrumento e também à discussão do processo de trabalho. Quando eu vou clicando, né, eu clico em responder. Então vai aparecer
uma série de padrões, né? Aqui eu coloquei o exemplo da infraestrutura dos equipamentos, né? Eles parecem numerados, e conforme a pessoa for respondendo, vai ficando verde os campos, né? Aqui no tiquezinho, no slide não está aparecendo verde, né? Porque não consegui pegar um mais atualizado, mas ele, a partir do momento que você clica e responde, ele aparece verde. E aí você tem a opção de salvar ou também de submeter. Se você salva, você tem que automaticamente depois voltar para submeter, porque se a equipe não submeter essa matriz, ele não consegue gerar a pontuação, e também ela não consegue, a gente do Ministério não consegue estar visualizando essas informações. Tem a parte também das minhas autoavaliações, né? Quando eu entrei no instrumento e não fiz nenhuma avaliação ainda, né? Eu não preenchi nenhum campo, ele vai aparecer todo em vermelho, como está aparecendo aqui. Aparece um xizinho, né, dizendo que não foi realizado, e um lápis para você estar preenchendo. Se por acaso eu tivesse respondido todos esses campos, aparecia todos eles em verde e um olhozinho aparecendo como se tivesse concluído. Para fazer a matriz de intervenção, né, aparece lá a função visualizar ou preencher. Se o município estiver nos ciclos anteriores, tiver preenchido alguma matriz, ele consegue visualizar aquela matriz e preencher. E ele consegue visualizar, e se tiver no período de mais de 6 meses, ele consegue entrar para fazer as adequações. Ou simplesmente, se ele não quiser fazer essa adequação, quiser fazer uma matriz nova, ele clica em preencher, então ele vai estar fazendo uma nova matriz. Para escolher o padrão, né? Aqui a gente também colocou alguns fluxos, né? Alguns filtros, que a pessoa que está respondendo, ela pode escolher qual a dimensão ela quer responder, né? Qual a subdimensão e qual é a classificação. Então, de acordo com a visão de quem está respondendo, né? Aparece aqui embaixo, na questão da gestão municipal, aparece a classificação, né? Qual foi a classificação, se foi muito satisfatório, se foi irregular, se foi insatisfatório. Então, as menores pontuações sempre vão ficando em cima, né? Para facilitar essa visualização tanto da equipe quanto do gestor, de quais são aqueles padrões que eles precisam fazer uma matriz de intervenção para discutir no seu processo de trabalho. Clicando ali em preencher, né, você consegue preencher a matriz de intervenção. Lembrando que, na hora de preencher, vai aparecer esse campo, né? Insira um novo valor à matriz. Cada campo desses é uma discussão do processo de trabalho. Então, quando a equipe chegar para preencher essa matriz, ela já tem que ter discutido com toda a equipe o seu processo de trabalho, qual é o objetivo, qual é a meta que pretende se alcançar para atingir o objetivo dessa matriz. Então, a gente sempre recomenda também que, antes de fazer o preenchimento da matriz, tenha reuniões de equipes, né? Tenha reuniões entre os coordenadores e que discuta todo esse processo de trabalho. É importante também registrar essas reuniões, né? Fazer ata dessas reuniões, ter lista de presença, porque também são instrumentos que comprovam que aquela equipe também fez essa discussão no processo de trabalho. Porque às vezes pode ser que uma pessoa só ela preencha aquela matriz de intervenção, mas aí é uma opinião só dela e a gente não quer. A gente quer que toda a equipe consiga também ser autogestora desse processo, né? Tem essa gestão compartilhada. A partir do momento que eu preencho esses campos, eu clico em inserir. Aqui eu dei um exemplo também da matriz de intervenção que ela está disponível como anexo dos cadernos. Então, aquele município que ele não está conseguindo fazer o preenchimento do AMAC online, ele também pode entrar, né, fazer o download, pegar essa matriz de intervenção e está fazendo o preenchimento dela manual. Então, ela tem todos os campos, são os mesmos campos do AMAC online, né? A gente sabe que alguns municípios estão tendo dificuldade de acesso. No momento, a gente está até com
com problemas na validação desse site, porque a gente está na mudança para o e-gestor, então essa semana mesmo o site está fora do ar. Então, assim, é importante a gente dizer também para vocês que o Ministério da Saúde já está olhando para esse problema e tentando adequar o quanto antes também, para vocês voltarem a visualizar as matrizes já preenchidas e também continuar preenchendo online. Mas aquele gestor também, que ele já quer garantir, né, esse processo, já quer se antecipar, ele também pode preencher essa matriz de forma manual, preencher o caderno de forma manual e em algum momento que ele estiver mais tranquilo, também passar essas informações para o AMAC online. Então, assim, são duas opções, né, no sentido de que, como a avaliação externa, ela teve essa prorrogação do prazo, né, embora a gente tenha esse prazo um pouco mais estendido para fazer essa matriz de intervenção, uma das perguntas que surge muito para a gente é: até quando eu posso preencher a matriz, né? A matriz está o tempo todo, que ela tem que ser, ela está disponível o tempo todo. O que a gente precisa é que ela seja, que no dia da avaliação externa ela esteja disponível para o entrevistador fazer essa conferência. Então, olhando um pouco para esses campos, né, as estratégias para alcançar essas metas, né, o que a gente pega nesse campo? É sempre pensar que todas as ações elas devem ser registradas sempre utilizando o verbo no infinitivo, como realizar, elaborar, pesquisar, dentre outros, né? As atividades a serem desenvolvidas, lembrando do detalhamento da ação, né? O que a equipe vai fazer, o que a equipe deseja, qual é o método, tudo isso deve estar constando nessa coluna, né? Como fazer essa ação. O recurso, quais são os recursos que vão ser utilizados, né? São recursos de audiovisuais, são recursos tecnológicos, recursos humanos, o que precisa para ser concreto essa ação. E os resultados esperados. O que esperar dessa autoavaliação, dessa matriz preenchida, né? Eu olho para o meu objetivo, eu faço todo um trabalho e depois eu olho, eu consegui atingir esse objetivo, né? Eu vou pensar em coisas concretas que eu posso depois estar monitorando. Quem é o responsável, né? A gente sempre coloca que é importante toda matriz ter um responsável. Por quê? Não adianta a gente colocar assim, a equipe toda é responsável, ou o gestor municipal, ou o gestor da equipe. Por quê? Quem é responsável são todas aquelas pessoas que estão discutindo aquele processo, né, que faz parte da equipe, mas tem que ter um nome de um ou de outra pessoa para que essa pessoa possa também consolidar essas informações e voltar nessa matriz e estar fazendo também todo esse processo, né? Então, quando a gente vê que muitas pessoas ficam responsáveis, acaba que um acha que o outro está fazendo e acaba não preenchendo ninguém e acaba aquele processo ali ficando só estático no papel. E a gente não quer, a gente quer que essa matriz ela seja uma matriz viva e que ela realmente possa fazer sentido no processo de trabalho. O prazo do cumprimento das atividades, né? Deve-se colocar datas, porque quando a gente coloca também só meses, semestral, bimestral, eu vou ter que olhar para essa matriz e ver lá na parte da data que eu preenchi, quando que eu preenchi para calcular aquele prazo. Então, se eu coloco uma data, mesmo que é uma data aproximada, eu coloco aquela data para ficar mais atento, porque quando você olha para uma data, te dá aquela sensação de que realmente você tem que cumprir aquele prazo. Então, eu sempre pensar também que essas ações precisam ser ações que a equipe tem governabilidade, né? Não adianta eu fazer uma matriz, colocar coisas que não são da minha governabilidade. Então, eu não vou conseguir resolver aquela matriz. Então, pensando no processo de trabalho, são coisas mais palpáveis mesmo. Então, pode ser uma coisa mínima que a equipe possa resolver num curto prazo, ou tem coisas que a equipe vai precisar de um prazo maior para estar conseguindo cumprir essas metas. E mecanismos e indicadores de monitoramento, né? É importante acompanhar esse desenvolvimento, né? O AMAC online, ele permite que você entre mais de uma vez, faça a visualização, permite a impressão também dessa matriz de intervenção, para que esse processo seja acompanhado de forma contínua. Aqui, né, no caso, depois que inserir todas as informações nessa matriz, tem um botãozinho de salvar,
né? Tem a opção de salvar e também a opção de submeter. O que acontece? Muitos dos municípios, igual eu falei inicialmente, pode ter até feito a matriz, mas só salvou, não submeteu. Então é importante voltar, olhar para aquela equipe, olhar, né, a gestão municipal, verificar se já submeteu. Se submeteu, ela consegue visualizar. Então aparece também, a partir do momento que você submeter, clique em visualizar, automaticamente vai aparecer a matriz preenchida para visualizar. Então ela aparece lá, os campos todos preenchidos. Aqui a gente colocou algumas letras só mesmo no sentido para ocupar os campos, né, para mostrar para vocês como fica. Né, aparece a data que ela foi preenchida, né, a descrição do padrão. A descrição do padrão ele automaticamente puxa do sistema, mas a descrição da situação, o objetivo e meta é a equipe, né, e a gestão municipal que tem que estar preenchendo. Os relatórios, né, a opção de relatório também facilita para que a gestão municipal ela consiga ver quantas equipes já realizaram a autoavaliação, né, quantas equipes do PEMAC que realizaram essa autoavaliação e aquelas equipes também, como eu falei lá no começo, né, que elas não pertencem ao PEMAC, mas também a gestão inseriu no processo de discussão e eles também estão utilizando o instrumento. Então, nessa tela também pode ser feito, tem um filtro, né, que você pode escolher qual é a dimensão que você quer ver, né, que pontuada, qual a subdimensão. E também tem a opção de baixar os relatórios por equipe, né, equipe de atenção básica, de saúde bucal e de NASF. A partir do momento que você escolhe uma dimensão, aparece a média de pontos que foi pontuado e a classificação, se foi satisfatório, insatisfatório, daquela equipe, né? Daquela dimensão, digamos. A subdimensão aparece também. Você clica na subdimensão, aparece se foi insatisfatório, aparece com gráfico. Esse gráfico aqui ele está aparecendo muito satisfatório a maioria, né? E aí aparece ali todas as respostas em porcentagem da subdimensão. E aqui é um print da tela também do ranking dos padrões, né? Esse ranqueamento aqui está aparecendo. Primeiro está aparecendo média 7, média 8, média 10. Então, sempre os padrões com médias menores vão aparecer primeiro para facilitar também essa visualização. Aqui é um exemplo do relatório que que o gestor pode estar tirando da equipe em Excel, né? Aparece o CNES, aparece o INE da equipe. Uma novidade também nessa nova atualização, que agora, se modificar as pessoas daquela equipe, né? Vamos supor, uma pessoa saiu da equipe, eu preciso colocar uma outra pessoa no lugar, eu mantenho o mesmo INE, então aqueles dados não é perdido. Aquela matriz de intervenção, ela fica lá preenchida como matriz da equipe, não somente no CPF de uma pessoa. Então aqui aparece o CNES, aparece o INE, aparece se a equipe participa do PEMAC ou não, qual o resultado daquela subdimensão e os padrões, nota para cada padrão. Então esse é a visualização dos relatórios. E aqui é a diferença do acesso do perfil pelo responsável da equipe, né? O responsável da equipe pode aparecer vários perfis diferentes, tanto de equipe de atenção básica, equipe de atenção básica com saúde bucal, responsável por unidade básica de saúde, responsável por equipe de saúde bucal, e aparece o INE, aparece o nome do município e o INE, que identifica essa equipe. Aparece essa tela, bem-vindo, né? As próximas telas são bem parecidas com as outras telas anteriores, que é da gestão, mas esse é um acesso exclusivo da equipe. Né? Aparece também, marque as unidades avaliadas. Então, tem a gestão da equipe de atenção básica, né? Que o gestor daquela equipe vai estar preenchendo, e também a parte que é de preenchimento da equipe de atenção básica. Ele vai estar as pessoas vão estar clicando, né, em cima das dimensões que serão avaliadas. Vai aparecer as subdimensões, você pode selecionar todas ou selecionar apenas uma. Geralmente, no cotidiano, né, da equipe, os tempos são curtos para discussão, então, se não tiver tempo, um horário reservado para fazer isso, que faça de uma forma mais calma, mas não deixe de olhar para todas essas subdimensões. É importante também
discutir todas, mas não necessariamente preenchimento de todas as matrizes. Então, a partir do momento que você escolheu uma, você pode estar fazendo a matriz. E aqui também está mostrando para vocês como fica a pontuação, né? É muito importante a equipe olhar com sinceridade para essas perguntas, porque o que consta para a gente do Ministério como um todo, né, para o Estado como um todo, é que a gente não vai estar olhando se a equipe colocou 0 ou se ela colocou 10. Isso não faz diferença. Se ela colocar 0 no final e montar uma matriz, os 10% vão estar garantidos do mesmo jeito. Isso não influencia. Tem que ser muito sincero nas respostas, porque isso aqui que vai identificar como está o seu processo de trabalho. Então, se eu coloco o 0, não estou fazendo, está muito satisfatório, que bom, eu fui sincero com o meu processo de trabalho, eu preciso melhorar nessa questão, então automaticamente na sinalização essa questão vai ser pontuada como uma questão que eu preciso trabalhar com prioridade. Então, a equipe ela pode ficar bem tranquila, né? Eu lembro que nos primeiros AMACs, né, quando as equipes se reuniam para discutir esse processo de trabalho, elas ficavam com medo de dar nota baixa, com medo de alterar alguma coisa na pontuação. Então, só para tranquilizar, não interfere na questão de obter os 10%. Então, se a equipe ela coloca nas respostas de 0 a 1, acaba sendo muito satisfatório, de 2 a 3, insatisfatório, regular de 4 a 5, 6 a 7, satisfatório, e 8 ou mais, 8 a 10, muito satisfatório, né? Então, a gente orienta que as respostas com nota menor que 7 devem ser trabalhadas no sentido de melhorar o processo de trabalho. Não precisa trabalhar todas as questões ao mesmo tempo, né? Como é um processo contínuo, pode trabalhar aos poucos e para fazer a matriz de intervenção, cabe, né, a gestão dessa equipe, junto com esse colegiado de pessoas que estão discutindo, ver qual é o ponto mais importante para fazer o padrão mais importante para fazer essa matriz de intervenção. Aqui é um print da tela também, que para vocês estarem olhando como aparece, né? Aqui aparece essa pontuação de 0 a 10 que vocês podem estar clicando. A partir do momento que clicou nessa pontuação, vai ficando verdinho os campos, né? Como se fosse um tique. E aqui também, olha lá, se você responde, né, aqueles campos que foram respondidos e submetidos, eles vão ficar verde. No caso aqui a gente tem um vermelho, porque esse não foi preenchido ainda. Então, se por acaso eu precisar voltar novamente no AMAC online, eu não preciso abrir todas para saber qual que eu já respondi ou não. Fica mais fácil visualmente para saber qual eu preciso trabalhar imediatamente, né? Aparece esse xizinho e o lapisinho, que são as possibilidades de estar fazendo a inserção. E esse olhozinho que aparece significa que essa matriz, que essa pontuação já foi, esse padrão já foi trabalhado, e que agora só após 6 meses que eu vou poder estar fazendo alteração desse meu padrão, né, dessa nota para esse padrão. Eu clico também em visualizar, preencher ou visualizar a matriz de intervenção, né? Aqui, preencher. A partir do momento que eu preenchi, né, eu vou ter a classificação, né, aqui eu até sinalizei uma classificação regular, um padrão que ficou com classificação regular. Eu clico em preencher, vai aparecer o mesmo campo, né, que a gente já discutiu anteriormente nos outros slides, com as mesmas perguntas, né, o que eu preciso para fazer para preencher essa matriz de intervenção. A partir do momento que eu faço essa matriz, eu clico em salvar, se eu não quero submeter imediatamente, eu preciso confirmar alguma coisa, algum prazo, eu posso deixar ela lá e preencher e submeter depois, mas não pode esquecer de submeter. A questão também da visualização, a equipe consegue visualizar as matrizes que foram preenchidas no período anterior, igual esse exemplo aqui. Essa matriz foi preenchida no dia 24 de fevereiro de 2016. Então, ela precisa, para garantir os 10%, precisa ser preenchida novamente uma nova matriz ou ela ser revisitada, porque já passou os 12 meses que o município já preencheu essa matriz de intervenção, fez essa autoavaliação.
A equipe consegue também visualizar a data, né, a nota da classificação das matrizes anteriores. Esse é um dos tipos de relatório que a equipe consegue. E aqui eu coloquei algumas perguntas bem frequentes que sempre aparece para a gente, aparece para o Estado, né, e que acaba sendo dúvida dos municípios e das equipes. Minha equipe já respondeu a autoavaliação, eu preciso responder de novo? Precisa responder no período após 12 meses, né? Se por acaso a gente agora está em abril, né? Se foi respondido nos últimos 12 meses até abril do ano passado, precisa agora, né? Quando dá o prazo de 6 meses, automaticamente o sistema ele abre para estar respondendo novamente essa matriz, ou alterar aquela matriz ou fazer uma nova matriz. Eu preciso construir matriz para todas as questões? Não. Eu preciso construir uma matriz para saúde bucal, uma matriz para o NASF, uma matriz para equipe de atenção básica, uma para o CEL, mas eu não preciso pegar todas as respostas e construir todas as matrizes. Lógico que quanto mais matriz o município fizer, ele trabalhar, ele vai estar melhorando seu processo de trabalho. Mas para a questão de certificação do PEMAC, é apenas uma matriz. Se eu preencher a MAC online, eu preciso imprimir para mostrar na hora da avaliação externa? Não. Se eu preenchi o AMAC online, quando o entrevistador chegar no município, ele vai perguntar: você utilizou o AMAC ou qualquer outro instrumento de avaliação, de autoavaliação? Se for o instrumento padronizado pelo Ministério, o AMAC online ou o AMAC impresso, se for o AMAC online, ele vai pegar e vai dizer: eu preenchi o AMAC online. Ok, não vai abrir campo nenhum. Se ele responder, foi AMAC impresso, então ele vai ter que mostrar o caderno, né, das respostas e mostrar também a matriz de intervenção. Se eu não consigo acessar a internet para responder ao AMAC online, como devo fazer, né? Os cadernos estão disponíveis, pode estar preenchendo, fazendo o download, a impressão desses cadernos, e se por acaso o município ele quiser, ele pode também, em algum outro momento, jogar essas informações no AMAC online, porque ali ele já tem os relatórios que facilitam o processo de trabalho. Mas se ele faz essa impressão dos cadernos, ele precisa mostrar para o entrevistador na hora da avaliação externa. Eu preciso registrar em algum lugar as reuniões para responder o AMAC? Sim, é interessante que registre, né, essas reuniões, o processo de trabalho, assim como todas as atividades da unidade de saúde da equipe, elas devem ser registradas. Isso como um processo também de qualificação do processo de trabalho. Aqui está algumas referências utilizadas para a apresentação. E, no mais, assim, obrigada pela participação de vocês. A gente espera agora conseguir responder as dúvidas que foram surgindo. Agradecer, né, a participação da Márcia. A Márcia é do Ministério da Saúde, participa da coordenação nacional do PEMAC, trazendo essa contribuição. Eu gostaria de lembrar a todo mundo que é só acessar o link que pode perguntar. Quer dizer, a partir do momento que se ouve essa palestra e tem dúvida, entrando no link tem um chat onde você pode fazer questões, perguntar, que nós vamos, na medida do possível, respondendo. É isso?